Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe minha amiga. Hoje é domingo, dia 15 de dezembro de 2023. Como o tempo tem passado rápido, né, meu amigo, minha amiga? O tempo tem passado voando. E é bom saber que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos da nossa reunião com o nosso Senhor. Cada dia que passa está mais perto de Jesus voltar. Enquanto Jesus não volta, nós temos que combater o bom combate. Nós temos a tarefa de ser a luz do mundo e o sal dessa terra. E nós precisamos aprender a lutar contra o mal, uma vez que nós somos do bem, não é verdade? Nós somos do bem. Eu me lembro aqui que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12, 21, veja o que o apóstolo Paulo, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha aí. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Hoje no informativo, no programa de rádio que nós enviamos pelo WhatsApp, o programa Nossa Bendita Esperança, se você ouviu, meu irmão, minha irmã, se você não ouviu, ouça ainda, porque provavelmente está lá o áudio no seu WhatsApp. Mas nós trouxemos uma palavra de 3 minutos falando sobre isso, que é possível ser derrotado pelo mal. É possível. Mas só tem uma maneira de vencer o mal, é com o bem. E nós falamos que o Senhor Jesus, ele ensinou como vencer o mal com o bem, né? E nós lemos esse versículo aqui, de Mateus, capítulo de número 5, versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, o Senhor Jesus aqui, ele está ensinando como vencer o mal com o bem. Obviamente que isso aqui, o mundo não aceita isso aqui, né? O mundo ensina que não se deve levar desaforo para casa, que se alguém te ferir numa face, você tem que ferir a pessoa também. Se alguém te trair, você tem que pagar na mesma moeda. O mundo ensina isso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo não está com Deus. Quando eu digo mundo, eu digo a sociedade dos homens. Não é o planeta Terra não, viu? Pois é. E terça-feira agora, nós avisamos que nós vamos enviar uma palavra, terça-feira, provavelmente à noite, sobre um assunto muito importante, porque nós podemos ver que no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Jesus, ele ensina os discípulos a orar, e quando ele está ensinando, trazendo ali um modelo de oração, ele ensina o seguinte, a dizer: e perdoa-nos os nossos pecados, Lucas 11, 4,
pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. O que vem por último? Livra-nos do mal. Por quê? Porque o mal está sempre tentando nos vencer. O mal, ele usa pessoas. Ele cria situações para nos embaraçar, para nos entristecer, para tentar sujar o nosso coração. Veja que quando Jesus está dizendo lá em Mateus, fazei o bem aos que vos maltratam, né? Orai pelos que vos perseguem. Ele diz que o Pai Celestial faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Existem muitas pessoas injustas e às vezes nós que somos de Deus somos vítimas dessas injustiças. Mas é o mal atuando para tentar sujar o nosso coração com a mágoa, para tentar fazer a gente revidar. Mas Jesus, ele mostra aqui que quando nós vamos orar a Deus e pedir que Ele nos livre do mal, nós precisamos estar certos de que podemos dizer: nós perdoamos a qualquer que nos deve, a qualquer que nos deve. Qualquer pessoa que nos ofenda, que peque contra nós e nos deve, nós perdoamos. Se nós não perdoarmos, é sobre isso que eu vou falar terça-feira, no áudio que eu vou mandar no WhatsApp. Se nós não perdoarmos, Deus não nos livrará do mal. O mal vai nos atingir. Nós só podemos dizer: Senhor, livra-nos do mal, se nós tivermos o coração limpo. Então vamos perdoar, meu irmão, minha irmã. Alguém te ofendeu? Perdoa. Perdoa, tenha misericórdia. Quantas vezes nós não ofendemos os outros também, né? Qual de nós podemos dizer que nunca ofendemos alguém, que nunca ficamos devendo alguém? Não é? Qual de nós podemos dizer que nunca maltratamos alguém, que nunca erramos contra alguém? Qual de nós? Nós já pecamos contra Deus, contra o próximo. Quando nós vamos orar, nós precisamos ter consciência que somos pecadores e também perdoar o próximo, para então nós dizermos: Senhor, livra-nos do mal. O diabo, ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém para devorar. Nós precisamos resistir ao diabo. Mas se nós não estivermos convictos da nossa situação de pecadores, se nós não tivermos humildade no nosso coração para nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos que nós somos fracos, miseráveis pecadores, e se nós não perdoarmos os homens as suas ofensas, como que Deus vai nos perdoar? E se Ele não nos perdoa, como Ele vai nos livrar do mal? Ultimamente, tem uma palavra que eu tenho falado muito, às vezes com as pessoas que Deus coloca no meu caminho para pregar o Evangelho. Tenho que falar de Jesus para muitas pessoas. Dificilmente, eu acho que não existe, não tem existido há algum tempo, uma situação de Deus colocar alguma pessoa do meu lado para conversar e eu não pregar para a pessoa. Sempre tem uma brecha para entrar com o Evangelho. Toda pessoa que eu converso, toda pessoa que fica do meu lado, que aparece no meu caminho para conversar, ainda que seja poucos minutos, em qualquer lugar, vai ouvir o Evangelho. Vai ouvir a palavra de Deus. Eu já notei isso. Porque o Espírito Santo nos leva a pregar, a falar de Jesus, a dar testemunho de Jesus. E uma palavra pode levar uma pessoa a se converter. O meu amigo, minha amiga, eu tenho dito muito nas minhas pregações que o mal está se manifestando de várias formas nesse mundo. E eu tenho especificado 3 formas. A violência, porque você não sabe a hora que vai ser vítima da violência. Outra coisa, através das doenças, a pessoa não sabe a hora que vai cair doente. Outra coisa,
através dos acidentes, porque o acidente pode acontecer a qualquer momento. Às vezes a pessoa está no lugar menos improvável que vai acontecer um acidente e acontece. E isso é o mal manifestando, através das doenças, da violência e através dos acidentes. Então nós precisamos pedir a Deus todo dia, livra-nos do mal. Nós precisamos orar todo dia, não uma vez por mês não uma vez por semana não, é todo dia. Nós devemos viver orando sem cessar, porque o mal está na terra. O mal está aí, levando as pessoas a sofrerem muito. Tem pessoas que foram vítimas de um acidente, estão na cadeira de roda hoje. Existem pessoas que adoeceram e hoje carregam as sequelas da doença. Existem pessoas, eu conheci um moço que foram vítimas da violência. Conheci um moço em Albertina. Ele comprou um carrinho uma vez e saiu com o carro, todo feliz. Ele era normal. E um rapaz, um cabra, o assaltou, pegou carona com ele e no meio do caminho tomou o carro dele e bateu com a arma na cabeça dele. Ele não ficou bom da cabeça mais, ele ficou aquela coisa esquecida, andando para lá, para cá, esquecia as coisas, ele já não foi mais normal. Num segundo a vida dele mudou por causa da violência. E um dia ele desapareceu e a família até hoje, já tem quase 2 anos, a família não tem notícia desse moço. Veja o que a violência não faz, né? Quando a pessoa não perde a vida prematuramente, a doença, os acidentes. Tem pessoas que morrem prematuramente no acidente, mas tem pessoa que fica na cadeira de roda, não é? É muito triste. Fica paralisado do pescoço para baixo. Ah, meu amigo, minha amiga, é umas situações desesperadoras que tem nesse mundo, só da gente pensar. Eu agradeço a Deus por ter a saúde perfeita, por poder fazer a obra de Deus, por poder ir onde Deus me mandar. Eu agradeço a Deus. Se você tem a saúde perfeita, agradeça a Deus e peça a Deus, livra-me do mal. Livra-me do mal, peça todo dia. Não é difícil fazer uma oração. É só crer que Deus está te ouvindo, dentro do seu quarto, lá no meio do mato, lá no monte ou no vale. Onde o lugar que você achar melhor. Creia que Deus está ali te ouvindo e fale com Ele assim como você conversa com um amigo. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, meu Deus, eu quero lhe pedir, me livra do mal. E Ele vai livrar. Sabe que Deus já me livrou do mal várias vezes, né? Hoje eu estava lembrando aqui que quando eu fui para Pracinha, a primeira vez, pregar o Evangelho, uma semana antes, eu estava na porta da igreja e estava passando a procissão, soltando foguete. E o Espírito Santo falou comigo, vai lá para dentro. Eu obedeci imediatamente. 15 segundos depois, 3 foguetes foram na direção da igreja. 2 passaram por cima e atingiram a minha casa. E fizeram um buraco de todo tamanho na telha. Está lá até hoje. Tampei lá, mas a telha está lá. Até hoje com o buraco. Fiz coloquei uma outra telha por cima lá para tampar. Mas o terceiro bateu mesmo no lugar que eu estava. Olha, ia pegar em cheio em mim. Não sei o que poderia ter acontecido, mas no mínimo eu iria me ferir gravemente. Se pega no olho. Não é verdade? O foguete bateu onde eu estava. O Espírito Santo foi mais rápido do que o demônio e me livrou do mal. O Espírito Santo foi mais rápido do que o diabo e me livrou. E eu lembro uma vez que eu estava vindo de Mascarenhas, estava fazendo a obra de Deus. Era um trajeto de 22 quilômetros. Muitas vezes eu fazia esse trajeto de madrugada a pé, na estrada de terra. E um dia eu estava indo com a lanterna para cima. Quando eu senti de abaixar a lanterna, estava faltando um passo para me pisar numa cascavel de todo o tamanho.
Se eu não baixo a lanterna, eu tinha pisado. E no lugar que eu estava, não tinha casa por perto. Penso eu que se eu piso, aquela cascavel tinha me pegado e eu tinha desfalecido ali mesmo e partido para o Senhor. A partir desse dia, nunca mais eu andei a pé. Nunca mais. Mas fica a lembrança, a memória do livramento de Deus. Primeira vez que eu saí em 2010 para ir fazer a obra, foi até lá em Mascarenhas, município de Curvelo. Eu não podia ver ônibus, porque eu sentia um mal-estar terrível. Só de ouvir o ônibus ligando, eu sentia aquele mal-estar. Mas no dia que o Senhor Jesus me enviou até Mascarenhas, que eu entrei dentro do ônibus, nunca mais eu enjoei. De lá para cá, de 2010, foram várias viagens de ônibus, viagem longa, até lá para o Nordeste, Garanhuns, Pernambuco. Eu já andei muito e nunca mais eu enjoei. Deus me livrou do enjoo. Fora as curas, as bênçãos que o Senhor já me deu. E com certeza, se você procurar lembrar aí, Deus vai ser contigo, você vai lembrar quantas vezes que Deus te livrou. Te livrou do mal. Não é verdade? Mas nós temos que pedir a Deus o livramento. Nós temos que pedir. Desde os 13 anos de idade eu peço ao Senhor, me livra, Senhor. Poderia contar vários livramentos. Às vezes, a vez que eu ia morrendo afogado e Deus enviou um rapaz para pular lá e me tirar. Quando eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. A vez que eu e meu tio sofremos um acidente e não sofremos nenhum arranhão na estrada de Araçaí para Sete Lagoas. A vez que eu estava em São Paulo com 17 anos, vendendo panela, e quando eu vi um assaltante com 2 revólveres apontados para mim, tomaram tudo nosso e deram uns tiros lá que não sei para onde passou, mas naquele dia Deus me livrou da morte, Deus me livrou. E vários outros livramentos. E Deus também já te livrou e Ele pode continuar livrando. Mas nós precisamos ter o coração perdoador. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e orar sempre. Livra-nos do mal. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe minha irmã. E lembre-se sempre, né? Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.